Eu falo muito, Não, tá, gente? pode falar à Cuidado. vontade. Falando em conscientização através de informação, outro caso é da tragédia da Boate Kiss. Aposto que mudou muitos olhares, principalmente em ambientes fechados, de olhar, tem saída de emergência, como é que é a acústica aqui, como é que é o teto, tem espuma, de todo mundo ficar mais atento para esse tipo de situação. Pego eu mesmo de exemplo. Eu sou bem mais velho que vocês. Quando acontece a Boate Kiss, eu já não ia mais em balada, tal, não sei o que lá. Mas eu sempre fui noiado com balada. Eu nunca gostei de lugar muito cheio, sempre ficava meio assim. Depois da Boate Kiss, então, é da minha natureza. Eu já sei que a rota de fuga é ali, tá escrito saída. Tem rota de fuga, não tem, por onde eu entrei, porque eu acho que todo mundo que viu aquilo, se valeu alguma coisa, que eu acho que nunca vai valer a morte de uma pessoa, então vamos transformar aquelas mortes num bem maior para a sociedade. Então, certeza... Até a frase que eles usaram, né? Que é por honra, por memória, e por justiça e para que não se repita. Para que não se repita. Porque, é isso. Porque vai, viu? Obrigado, meu amor. Olha só. Cafezinho da tarde. Ó, chicrona. Pensando o quê? Isso aqui vai me deixar ligadíssimo. É o nosso baldinho. Vai começar a falar dos crimes de Aze. Amei. E aí a Boate Kiss tem... Obrigada, minha linda. A Boate Kiss, o próprio Batomushi, que é um... Vocês são muito novos, mas Batomushi... Eu lembro. 1980, não sou nova, não. Eu lembro, claro... Ah, obrigada. São as tragédias, Eu lembro. né? São os crimes tragédia. Boate o quê? Batomushi é o barco que virou... No Rio de Janeiro, em 1989, era um barco meio metido a chique. Uma atriz famosa, não a tinha? Yara Amaral. Isso. Grande Amaral. Que atriz? Ela era top 5 do Brasil. Era uma Que tava no coisa, barco. Assim. Tava super lotado. E ela tinha acabado de fazer Fera Radical com a Malu Mader, lógico, então eu sei tudo. E ela tinha feito a vilã do Fera Radical, ela tava super famosa. Ela sempre foi, mas estava... E ela foi porque a amiga dela convidou ela para ir... E ela vai. Era o Réveillon, não era? Era Réveillon. Batomushi no dia 31 de janeiro de 88 para 89, 89 para 90. Agora me perdi. Peraí, 88 para 89. E aí porque a galera foi toda pro mesmo lado do barco para ver os fogos, não é isso? Não, o Batomushi é uma porcaria. O barco em si era uma porcaria. O barco, ele não coitadinho do barco, o que fizeram com ele. Ele era um barco do Ceará, lá da década de 70, que funcionava super bem, para caber 20 pessoas. Aí foi comprado por um milionário do Rio de Janeiro que transformou num iatezinho. Com 4 suítes. E funcionou super bem. O barco ele viajava pela costa inteira do Brasil e tal. Ele até chegou a emprestar para o Espírito Santo na época, para eles fazerem uns exercícios com a oceanografia lá de uma universidade deles. Tudo bem. Mas o cara é milionário, que ele quer um barco novo. Aí ele vendeu. No Rio de Janeiro, tinha um grupo de espanhóis, um grupo de espanhóis principalmente, que tinha chegado à Espanha sem grana por conta do franquismo, blá, blá, e eles se ajudaram e foram ganhando grana. Ao longo desse período, eles abriram um restaurante, que parece que tem até hoje. Eu cheguei a ver esse restaurante quando eu ia para o Rio na década de 80, eu nunca fui. Era um restaurante bem chique. Fica ali em Botafogo, Flamengo. Esqueci o nome dele agora. Aí ele tinha esses barcos chamados Batomushi, que era uma coisa muito legal que não tem no Rio. Como tem em Paris, por isso que eles chamam de Batomushi, que você passeia pelo Sena, ou que você em Londres, todos os lugares que tem o Rio tem isso, tirando São Paulo, óbvio. E no Rio de Janeiro não tem até hoje esses barcos meio tradicionais de você fazer a costa, até porque o mar é bem pesado. Só que esse restaurante era um barco que você podia almoçar nesse restaurante também. E ele fazia a travessia, ele ia até a Barra, imagina. Só que assim, né? Brasil, 1980, não é à toa que teve a novela Vale Tudo. Brasil mostra a tua cara. Por quê? O cara tava sem nenhum desses licenciamentos que tem que ter. Uma licença saiu meses antes. Ele já fazia uma travessia durante 3, 4 anos. Esse é o Batomushi 4 que afunda. Ou seja, ele já teve 3. Só que eles não tinham, um já tinha sido vendido, tinha o 3 e o 4 só. Eles não tinham, nenhum dos dois, muito boa manutenção. Quando esses caras compram esse barco desse milionário que virou iatezinho, eles desmontam o barco, ainda colocam 3 toneladas de concreto em cima para fazer um outro negócio, põem uma escadinha idiota, e eles começaram a fazer o Réveillon no Rio de Janeiro também, por esse Batomushi. Era chique. Você tinha buffet completo, você tinha música ao vivo e você tinha aqueles Jack Daniels, que era o único uísque que tinha no Brasil. E era metido a chique e tal. As pessoas queriam muito passar o Ano Novo lá. Ele ia até Copacabana, ele saía aqui
aqui do Flamengo, do Botafogo, e ia até Copacabana, você via os fogos e voltava. Eu lembrava que tinha alguma coisa com os fogos, era isso então. Para ver os fogos. Só que o Batomushi nem chega, o 4, o 3 chegou. Por quê? E tem coisas muito loucas, porque o Batomushi estava com superlotação, não é provável, assim, ele podia ter até 151 pessoas, foi contado pela Marinha 149. Só que eles não é que fizeram fila e contaram, as pessoas transitavam e ficavam aquele acho que eu já contei, 2, e deve ter levado bola ali, porque o Batomushi chega a ser parado no meio do caminho, ele volta para essa recontagem, chega lá, não deixam as pessoas saírem, porque não vai dar tudo certo, devem ter molhado a mão dos caras lá da Marinha, e eu falo molhado mesmo porque teve até inquérito sobre isso e tal. E aí ele foi liberado. Quando é liberado, o Batomushi ele já estava lá no banheiro com problema de uma válvula qualquer que já estava entrando água. Nossa. As pessoas não viram. Só que vamos lembrar, eles achavam que o salva-vidas era feio. Não combina com bar. Fica muito feio. E tem outra coisa, a gente deixava os salva-vidas expostos, sabe o que acontece? As pessoas levavam embora para casa. Então o que eles fazem? Ao invés de ter 151 salva-vidas, eles tinham 30. 30 amarrados no teto. O que você faz com o salva-vida amarrado no momento que o barco está virando? Todos os móveis eram soltos. Ah, que bom. Num barco. E a escadinha que ligava um outro era aquela escadinha de metal, de cobertura pequenininha. Péssima. Péssima. É para você não comprar aquelas coisas. Assim, devagar já é ruim. Na pressa... Não vai. Não vai. Então, ele voltou, ele foi, daí o povo estava bebendo e tal, e ele tem um livro fantástico, do Ivan Santana, até falo, eu tenho esse caso no canal, chama Batomushi, e é deslumbrante, o livro do Ivan Santana é fantástico. E ele vai contando, só que o Ivan Santana, ele tem uma excelente mania, ele conta no presente, então você está no presente, você já sabe o futuro. A vontade que você tem de ir lá para as páginas na frente e falar, eu vou reescrever isso daqui, ele fez do plano de ataque do 11 de setembro também, muito bom. Te coloca lá na cena. Não, te coloca, né? E você fica angustiado porque você sabe o que vai acontecer. E você não consegue parar o tempo. Você não consegue virar e falar, não entra nesse barco. E ele vai contando histórias, por exemplo, de pessoas que iam para o barco e chegaram na hora e falaram, não, tá muito cafona nisso, eu não vou. De gente que chegou e falou assim, não vamos. Um cara, vamos, tá bom. Compra o ingresso na hora e vai. Então, conseguiu, porque aquele cara que não ia, liberou, então conseguiu ir, então. E ele vai, quando ele está... Vocês já foram para o Rio pegar um barco ali? Ele é super violento. Principalmente naquele momento que você sai aqui do Botafogo tal, porque tem um ponto lá, que sei lá como é que é o nome, que você passa aqui com a Urca, que você tem que ir para Copacabana. Esse ponto, em barco bom você já sente. Barquito de porcaria entrando água, 11h48, 49, as pessoas estão, se essa porra não virar, olê, olá. Eu chego lá, porque eles já estavam percebendo, o barco já estava ficando torto por causa da água. E o barco já tinha, ele já pendia um pouco naturalmente. Por causa da água foi pendendo mais. Um barco, quando começa a pender para um lado, o que faz a matemática física da vida? Joga para o outro. Então fez assim, e ele virou. Mas só foram minutos antes, foi apagando as luzes. E ali vira no meio daquele fuzuê. E começam os fogos. Não, os fogos você nem vê, você não vê dali, né? Só que o Batomushi 3 que estava lá, conseguiram avisar antes de virar, ele pega e volta, os caras nem viram os fogos. E eu lembro desse dia, porque a gente passava no Novo no Brasil vendo os fogos de Copacabana, pela televisão. Porque não tinha muita coisa no Brasil, assim, então eu não conseguia fazer muita coisa. E eu lembro de estar no sítio dos meus pais, eu tinha uns 15 anos, 14, foi 89 isso, a virada, então eu tinha uns 14, 15 anos. E a gente estava vendo 9, 8, e de repente passa uns 4 minutos, entra uma repórter vestida de branco, falando, um Batomushi afundou no Rio de Janeiro. Eu não sabia o que era Batomushi. Minha tia, que morava no Rio, falou, pelo amor de Deus, Batomushi era o barco mais... Aí ela começou a me contar lá. E ninguém desligou, porque foi meio que Big Brother. A gente começou a ver os corpos chegando no Yacht Clube do Rio de Janeiro, ao vivo. E gente assim, famílias de 5, 6 pessoas que só sobrou a criança de 5. Família de 5, 6 pessoas que só sobrou a mãe, que perdeu o filho, perdeu isso, perdeu aquilo. Família, tem uma cena linda chega o pai, a mãe e o marido, e eles estão desesperados que a mulher está grávida, e eles não acham ela. Ela está vendo eles aqui atrás, ela está tão cansada porque ela nadou tanto, que ela não consegue falar, eu estou aqui. Quando eles se viram, é uma gritaria, e você está acompanhando isso online ali na hora. Então, teve momentos de extrema emoção, mas em momentos tristes. Foram mais de não sei quantos mortos, quase mais de 50. Agora eu não lembro, na hora que eu estou falando eu lembro.
Mas foram mais de 50 mortos, não sei quantos feridos e tal. E aí você tem aquelas coisas horrorosas, né? Que as pessoas foram chegando e foram pro restaurante que é o dono do barco. Quando eles chegam, o dono do restaurante fala assim, gente, vocês estão muito baixo astral, que tava tendo uma festa lá, né? Ficam mais para lá, depois eu vejo isso. Imagina, é para meter... Mas eu quebrava o restaurante. Nossa uma senhora, coisa dessa. cara. Aí gente que chegava, só queria uma coisa, ir embora. O seu carro está no estacionamento, você perdeu tudo. O cara falou, não, mas tem que me pagar, como é que você vai embora? Como é que eu sei que o carro é seu? Coisas assim, que você olha assim, além de tudo que o cara passou, a mulher passou, a criança... Conseguiu ficar vivo, ainda passa por isso. E foi ridículo, porque a própria Boate Kiss, que tem uma discussão se é um homicídio culposo, é doloso e tudo mais. No caso do Batomushi, é doloso, tem o dolo mesmo, tem vontade, porque assim, eles sabiam que o barco estava uma porcaria, eles não cuidavam do barco, eles não pagavam as licenças, e eles estavam que se dane, botando mais gente para dentro, porque o que era bom era cobrar os $200. Sabe o que aconteceu? Ninguém quase... demorou muito tempo para ser julgado. Quando foi julgado como culposo. Os donos, os espanhóis, eram 3 espanhóis e um português no final. Ou 2 espanhóis e um português. Eles foram julgados como homicídio culposo. Eles só precisavam dormir na cadeia. Saiu da cadeia, foi para o aeroporto, pegou um avião, foi embora para a Espanha, para Portugal. Nunca pagou... Não pagaram 2 dias de cadeia. Nem apareceu mais. Nada. Nossa, cara. Então você tem uma injustiça muito forte. E essa atriz estava no barco. A Yara Amaral estava. Você tinha, acho que era dona da Revlon também, que eu acho que é amiga da Yara Amaral ou da Avon, da Revlon, no Brasil. E eu acho que ela ficou salva. Você tinha várias pessoas, você tem famílias inteiras, você tem histórias muito interessantes. É que como a Yara Amaral, além de tudo, estava dentro desse barco, a coisa pegou ainda mais fogo, porque você tinha, nós aqui normais, uma referência de uma grande estrela morta. Porque aquilo é um crime. Batomushi, a gente pode discutir se é uma tragédia ou um crime. O Batomushi é um crime. Uhum. Indiscutivelmente. É indiscutivelmente, porque o que eles fizeram naquele barco? Eles sabiam... Gente, teve 2 festas antes, uma com Boni, da Globo. Ele, que é super barqueiro, ele não deixou o barco nem sair. A festa foi feita dentro. Porque ele falou, esse barco tá porcaria aqui. Aí um outro francês que tinha ido 3 semanas antes, tinha fechado o Batomushi, que também era um cara super de barco, ele saiu e falou, volta, eu não quero meus amigos aqui não. Ele falou, esse barco tá com muito problema, vocês não podem botar ninguém aqui dentro. Eles foram avisados, eles sabiam disso. Molharam a mão, com certeza, de gente ali que podia ter evitado. Então aquilo é um crime, mas foi tratado como uma tragédia. Quanto custa a vida de cada pessoa, né? Ali, de que tudo. É outra coisa que é discutida na série lá da Boate Kiss. Né? A Cris estava até comentando que a gente estava falando sobre... Foi uma cena que me pegou muito. A cena de um dos pais... A gente está comentando sobre a da Netflix, né? A série, não o documentário. Vocês gostaram da ficção? Bom... Você chama de ficção porque tem várias... Tem uma ficção. Tem várias... É uma ficção, porque é uma ficção. É que eu acho que assim, os atores, hoje em dia, a gente não... Gente, Kate Winslet, né? Você pega Kate Winslet, que faz sotaque de australiana, moradora do Kansas. Tá? E você pega, eu acho, desculpem os atores, eu conheço alguns que estão lá, eles sabem disso, mas você tem excelentes atores gaúchos, uma Ilana Kaplan, por exemplo, que daria ainda mais veracidade para aquilo que está acontecendo. E eu acho que o sotaque, ele é uma junção de um contexto do que é aquelas pessoas, do que é aquela região. Não é só uma frescura. Um sotaque é uma forma... Você não pode pegar uma pessoa do Nordeste e eles cadenciam diferente. Eles constroem frases de outra maneira que são muito mais lindas do que as nossas aqui de São Paulo. O Sul também tem aquilo... o sotaque do Sul tem um fator histórico para ser daquela maneira. Para você simplesmente se minimizar. Então, isso me atrapalha. Mas é só o sotaque. A mim atrapalha. Então, não consigo. Fora isso, eu acho que como eles fizeram com os bombeiros, que a gente estava falando um pouco antes. Pô, eu entrevistei o Giovanni. Tá lá no canal, a gente vai assistir. Eu entrevistei o Giovanni. Giovanni foi o rapaz que entrou para tirar os corpos. É isso, né? A história dele é fantástica. Eu acho que mais 5 amigos. Tem um mosquitinho chatinho aqui, né? Mosquitinho. Eu não tô fedendo. Tenho certeza que... Aí ele vai, os amigos, ele tá na frente do palco. Tanto que no documentário da Globoplay ele tá também. E mostra, ele tá na frente. Ele fala para mim, eu vi ele acendendo a lupa. E ele não sabe me explicar como que ele, de repente, já estava lá fora. Porque a boate, ela tinha vários problemas de locomoção que o Ministério Público sabia, que os bombeiros sabiam e que a prefeitura sabia.
Porque meses antes, logo o dono também, né? O dono também, mas a gente tem que sempre lembrar, eu não vou defender o dono, só estou te contando a história para a gente entender os personagens. Eu nem entraria na discussão se é tragédia ou crime, porque eu acho que a gente pegaria fogo, literalmente. Mas, assim, a gente tem que entender algumas coisas que eu sempre falo. Como era a lei na época? Qual é a fotografia da lei? Porque a gente tem que entender se eles estavam... O Batomuxo estava fora da lei. A Boate Kiss estava fora da lei? Daquela lei, daquele momento? Não, não estava. A porta de saída, ela era uma proporção... Ela não é aquela coisa, tem que ter 2 portas de saída. Ela era uma porta de saída em proporção à área construída. É certo, é errado, eu gosto, não gosto. Eu sou uma pessoa meio claustrofóbica, então eu fico um pouco angustiado num lugar que eu não tenha saído tão perto. Mas ele não estava contra a lei, ele não infringiu nada. Eles estavam com um problema de som, então o que acontece? Eles tiveram que fazer várias reformas na boate, por isso, inclusive, essa tal dessa espuma. Essa reforma foi acompanhada pelo Ministério Público, pela Prefeitura e pelo Ministério Público, Bombeiros e Prefeitura. Os 3, eu tenho essas fotos, eu pus nos meus programas. Tal. Laudado e assinado pelo Ministério Público, com a porta com espuma, com tudo que está lá. Ah, mas eles só estavam vendo barulho. E você está vendo um guarda-corpo no meio do caminho, soldado... Ah, não, mas sabe o que é? Só estou aqui para ver o barulho. Ah, então, meu filho, então... sai de você trabalha, vai trabalhar em outra coisa, deixa uma pessoa decente trabalhar. Porque, assim, não é possível. Eu venho aqui, eu só vou ver se é o amarelo. E eu vejo que ali vai pegar fogo com fio. Rapaz. E eu sou o responsável, sou o bombeiro. Ah, não, mas eu só vim ver o sofá amarelo. Extintores. Os extintores também estavam em dia. Eu pergunto, tem uma lenda urbana que os garçons do local teriam feito uma festa no dia anterior e teriam usado os extintores. Bem, se isso é real, eu não sei porque que ele não mandou todo mundo embora. Porque qual é a graça de você pegar extintor de incêndio e cacetar a tua casa inteira? Porque aquilo lá, para lavar aquilo, é um inferno. Não é aquela coisinha de serpentina de carnaval, que já é um porre aquilo. Imagina você sacatear toda a sua boate, que era uma boate de luxo, era uma boate, não era de luxo, a de luxo era do outro sócio, mas era uma boate jovem, cool, assim, que na minha época eu poderia comparar com o Ultra Lounge da vida. Então era uma boate cheia de coisa, para o cara deixar ficar atacando extintor. Não sei se isso é uma lenda urbana, se isso alguém viu, se alguém sabe, mas nunca vi prova disso. Tanto que eu falo aqui sobre os extintores, assim, mas num momento sério, assim, de eu falar... Eu falo, gente, isso é uma lenda urbana, como eu estou falando aqui, é uma lenda urbana, não posso colocar isso como uma realidade. Porque tem gente que eu já vi falando assim, e os garçons ficaram brincando com o extintor no dia anterior. Não dá para ser no dia anterior, você não limpa um lugar com tudo isso daí, você não tem prova. Os extintores, eles podem ter saído do lugar, eu não sei. Segundo a promotora que eu entrevistei, ela analisou, e eu acredito, porque ela é uma excelente promotora, ela disse que deu para analisar pelas fotos das pessoas que estavam no dia, que os extintores não estavam nos locais que deveriam estar. Ok, mas eles estavam. Uma coisa assim, o extintor tem que estar aqui. Ele está ali onde está o violão. Tinha que estar aqui, mas ele existe. Ou foi tirado.